O ano de 2024, sobretudo o período pós-eleitoral, foi caracterizado por manifestações estas que se registram um pouco por todo o país, afetando vários setores. A título de exemplo, é o setor de turismo no distrito de Vilanculo, que viu o número de turistas a despencar, sobretudo no período da quadra festiva. Período este que, em tempos normais, tem sido de muita aderência aos serviços turísticos em praticamente toda a cidade. Falando do turismo ao nível do distrito de Vilanculo, podemos afirmar que não estivemos bem comparando com os outros anos, tendo em conta que tivemos cerca de 1.900 visitas aos nossos empreendimentos turísticos, e isso não é muito bom para aquilo que é o nosso normal. De forma geral, para o ano 2024, do balanço preliminar que estamos a fazer, estamos a encontrar cerca de 40.000 visitantes para o distrito de Vilanculos, contra cerca de 92.000 visitantes do ano 2023. Estamos a dizer que, comparando com 2023, tivemos um decréscimo de cerca de 58% naquilo que são os dados que estão em nosso poder. O setor de turismo em Vilanculo não tem ainda os dados concretos em termos de valores que foi possível arrecadar com os cerca de 40.000 visitantes para o presente ano, mas já avança que houve um decréscimo em relação ao ano 2023. Embora isso, há esperança de melhoria para os próximos tempos, mesmo em meio a várias adversidades. O que nós podemos dizer é aquilo que nós conseguimos no ano passado, acima de 200 milhões meticais. Tivemos uma contribuição no ano passado de cerca de 30% para o setor do turismo. Então, para este ano, poderemos dar com mais devagar esses dados. Pronto, nós sempre esperamos que as receitas do turismo possam contribuir em grande medida para a economia do distrito, da província e do país. Mas o momento em que estamos a viver, auguramos que os próximos tempos a situação seja calma, porque um pouco por todas as instâncias estamos a receber informações de visitas da população a exigir várias situações, como é o caso de necessidade de empregar a comunidade local, necessidade de aumentar pacotes de responsabilidade social. Então, estes movimentos da população não têm estado a favor naquilo que é a receita ou são as visitas dos nossos turistas, porque sempre encontram momentos de medo, de incerteza. Então, quando é assim, o fluxo reduz. Então, não sabemos o que vai ser para os próximos momentos. Tem sido normal que em janeiro até a fase da Páscoa encontremos uma situação de enchentes nos nossos empreendimentos, mas agora é tudo de incerteza, não sabemos o que vai acontecer nos próximos momentos. As visitas às instâncias turísticas por parte da população e as exigências em termos de contratação da mão de obra local é uma situação em que veio a merecer mais atenção neste momento por parte das autoridades competentes, pelo que Lucas Vilanculo, na qualidade do diretor dos serviços distritais da cultura e turismo, garante a busca por rápidas soluções e ainda deixa um apelo aos operadores turísticos. Temos uma equipa multissetorial que está a fazer esse trabalho de reuniões com as comunidades, explicação das consequências que as próprias comunidades poderão ter com o uso exagerado da força para a exigência daquilo que são seus direitos. Acreditamos que nos perceberam, visitaram sim, mas não com aquela força, procuraram saber isto e aquilo. Acreditamos que teremos um momento de paz nos próximos dias. Algumas questões vão ser cedidas, nossos empreendimentos vão cedendo e vão criando alguns pacotes para as próprias comunidades. Isso tem sido muito benéfico. Há promessas de contratações, há promessas de resolução de alguns problemas locais da sociedade por parte dos empreendimentos. Eu acho que é uma fase em que temos que ceder em todas as partes, mas sem o uso desta força exagerada por parte das comunidades, que se isso não acontecer, poderemos ter movimentos extremos por parte das nossas comunidades, mas neste momento está ainda controlado. Nós pedimos e apelamos que os proprietários possam tomar a dianteira no conhecimento efetivo daquilo que é a relação
comunidade com os empreendimentos turísticos. Isso pode reduzir este conflito que está existindo, que as comunidades foram pacientando por muito tempo e neste momento aproveitam a situação das manifestações para poderem exigir aquilo que são os seus direitos, que isto é normal. Lucas Vilanculo apela também à comunidade local a confiar no governo, se mantendo distante de todo tipo de ação que possa ameaçar a tranquilidade pública e inviabilizar o comércio. Não havendo mais nada a tratar no que tange às eleições gerais de 9 de outubro, a Comissão Distrital de Eleições em Vilanculo acordou nesta sexta-feira, 17, com tudo preparado para dar o passo subsequente neste tipo de casos. Refiro-me à incineração ou destruição de todo tipo de material que foi usado no processo de votação, como é o caso dos boletins de votos, os restos da tinta indelével, os votos reclamados e nulos, dentre outro tipo de material. Quem dá mais detalhes sobre o que realmente está sendo incinerado é o diretor da Comissão Distrital de Eleições, Fabião Manuesse. Nesse material que está sendo incinerado, em cumprimento do previsto na lei, que depois da proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional, a Comissão Distrital de Eleições procede à destruição dos materiais de votação. Basicamente são boletins validamente expressos, boletins nulos, boletins em brancos, reclamados, protestados e contra-protestados. Então é o conjunto dos materiais que estão a ser destruídos aí. Segundo a lei, para o fim das atividades das comissões distritais, então passa necessariamente desses passos, desses procedimentos, a elaboração do relatório final e também o seguimento desse processo de destruição dos materiais da votação, materiais que já acabei de anunciar. Então, esse dá-nos aval para o término do processo eleitoral, do ciclo eleitoral. Depois do acórdão do Conselho Constitucional, dia 23 de dezembro, confirmando a vitória para o partido Frelimo, seguiu-se com a tomada de posse no dia 15 do presente mês, isto é, do mês de janeiro, e sendo assim não havia mais nada, sendo que a Comissão Distrital de Eleições, sobretudo aqui no distrito de Vilanculo, entendeu que deveria incinerar, ou em outras palavras, queimar todo tipo de material que fez parte do processo de votação no escrutínio do dia 9 de outubro. Como podemos testemunhar, queimou-se todo o boletim de voto, desde os boletins válidos, os boletins reclamados, dentre outros documentos. Uma ação que está sendo testemunhada pelos mandatários dos partidos Podemos, Frelimo e também do partido Renamo, sem contar com o presidente da Comissão Distrital de Eleições, do diretor do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, dentre outras individualidades que estão aqui presentes. Dado este passo, ainda em seguimento do que está previsto na lei, é responsabilidade da Comissão Distrital de Eleições lavrar uma ata sobre o como decorreu o processo de incineração do material de votação, ata esta que, após ser assinada pelos vogais presentes, será reencaminhada à Comissão Provincial de Eleições. Assim que terminamos, vamos lavrar uma ata que vai conter o decurso do processo de incineração, os presentes, e que deve ser assinado pelos vogais presentes. E essa ata é enviada à Comissão Provincial de Eleições, que eles também têm seus procedimentos com a ata que vamos elaborar. O mandatário do partido Frelimo falou aos microfones da Vilanculo TV, este que não foi muito longe com os comentários, tendo aferido estar apenas a responder ao convite da Comissão Distrital de Eleições para testemunhar o cumprimento da lei. Licínio mostrou também solidariedade em nome do partido para todas as vítimas de ciclone na região norte do país e ainda repudiou todo tipo de manifestações violentas. Em nome do partido Frelimo, estamos aqui a poder acompanhar o processo da destruição do material usado, portanto, no processo eleitoral de 9 de outubro de 2024. Portanto, é um processo normal, segundo a legislação, após a
a promulgação pelo Conselho Constitucional, portanto, e o encerramento do processo, segue-se, portanto, este processo da destruição dos materiais através dos órgãos competentes, que é a Comissão Distrital de Eleições, juntamente com o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral Distrital. Nós fomos convidados, estamos aqui presentes, então estamos a testemunhar de fato aquilo que é o cumprimento da lei. Talvez aproveitar neste espaço, em nome do Partido Frelimo, dizer que nós nos solidarizamos com a situação, portanto, dos dois ciclones que se abateram na Zona Norte. Somos solidários, por isso temos dado alguma mão de apoio. E não deixando alheio, dizer que estamos numa situação em que o país também viveu uma situação pós-eleitoral caracterizada por manifestações. Portanto, as manifestações são legais quando obedecem todos os trâmites legais. Neste momento, nós repudiamos as manifestações violentas. Contudo, somos solidários com as vítimas também desse processo das manifestações. De sublinhar que os mandatários dos partidos Podemos e Renamo abandonaram o local sem antes ceder a uma entrevista à nossa equipa da reportagem. Portagem de Malova instalada no distrito de Masinga, na província de Inhambane, encontra-se neste estado totalmente destruída pelos manifestantes. Situação de manifestações em que indivíduos dirigiram-se à portagem de Malova e de lá incendiaram a portagem e também vandalizaram aqueles bens que encontravam-se no local. Os mesmos também alegam que as eleições não foram transparentes e por isso que eles acabaram assim criando aqueles danos. 2 pessoas ficaram gravemente feridas depois da polícia disparar contra os manifestantes na localidade de Mangongomete, no distrito de Inhassoro. Indivíduos faziam-se à rua impedindo a circulação de pessoas e viaturas e não só exigiam valores monetários em troca da circulação de pessoas. Eles condicionavam a circulação de pessoas mediante pagamento de valores. E claramente que a polícia não permitiu esses atos, fez só o local. E quando chegou no local, os manifestantes tentaram assim retirar as armas dos membros da PRM, alegando que não podiam se fazer naquele local, que deviam deixar a eles fazerem o que bem quisessem. Mas não foi possível, a polícia efetuou alguns disparos ao ar como forma de dispersar os manifestantes e infelizmente foram atingidos 2 indivíduos que foram feridos gravemente e encaminhados ao hospital. Ainda no contexto das manifestações, a população nesta parcela do país queixa-se da má atuação da polícia e a chefe das relações públicas no Comando Provincial em Inhambane, Nércia Bate, nega as acusações. E quando a polícia é chamada ao local, a polícia sensibiliza os cidadãos para não enveredarem pela destruição e pela vandalização. E não sendo possível, a polícia opta por outras medidas de polícia, que é mesmo não só a sensibilização, mas também usando os meios, o princípio de proporcionalidade, por forma a resolver também aqueles atos que são sempre perpetrados pelos cidadãos. Como consequência das manifestações na província de Inhambane, só no princípio deste ano foram detidas 8 pessoas, dos quais 6 no distrito de Jangamo. E dizer que dos casos que nós aqui apresentamos, tivemos a detenção de 8 indivíduos. Desses 8, 6 foram detidos no distrito de Jangamo, 1 no distrito de Murumbene e 1 no distrito de Mabode. As autoridades policiais em Inhambane apelam à calma e confiança no trabalho do novo governo.